No artigo Reflexões sobre Educação Física na Educação Infantil, de Eliana Yaub, a discussão gira em torno da inserção da educação física como componente curricular obrigatório na educação infantil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96, no artigo 26º, inciso 3º, o que foi considerado um avanço para a educação física na época. Importante lembrar o cenário no qual essa publicação foi escrita e veio a ser publicada, no ano 2001. Lembrem que o documento vigente que orientava o trabalho com as crianças na educação infantil ainda era a RCN. Nesse cenário, haviam professores sem formação e o trabalho com os pequenos ficava no meio do cabo de guerra entre a valorização e desvalorização de áreas. A autora traz pontos que na época ainda eram propostas e que atualmente estão mais sólidas e possíveis de serem trabalhadas, como, por exemplo, a indissociabilidade entre o educar e o cuidar, os princípios pedagógicos voltados no interesse da criança e não mais da vontade do professor generalista e aquele roteiro de conteúdos obrigatórios a serem cumpridos no ano letivo. A organização geral do currículo, na época, sugeriam duas linhas. A primeira, que colocava o professor generalista como desenvolvedor ou responsável para realizar as diversas atividades curriculares, e a segunda, a presença do professor generalista para o desenvolvimento da maior parte das atividades pedagógicas e o professor generalista, caracterizando o modelo escolar tradicional focado em disciplinas. A autora contextualiza o momento e o contexto no qual a educação física foi agregada ao currículo da educação infantil, quando as escolas privadas utilizavam a bandeira de educação de qualidade e utilizavam o inglês, a informática, a educação física, dentre outras atividades como marketing para atrair a clientela. Isso, de certa forma, contribuiu para o setor público, pois forçou o desenvolvimento de políticas e de implementação deste nível de ensino no sistema público. Mas, por outro lado, foi meio acelerado, o que deixou a desejar no que refere-se à qualidade. A autora discute, então, a questão da presença do professor especialista e contextualiza os riscos quanto à fragmentação do conhecimento com essa organização curricular. Ela ressalta ainda que era atribuído aos professores especialistas um status superior, pois nesse cenário o professor de educação infantil estava no nível mais baixo em relação à hierarquização profissional que atribuíam ao ensino, onde o especialista necessitava ter ensino superior e os profissionais de educação física não. Bastava ser mulher, gostar de criança, ser carinhosa e atenciosa. Por outro lado, a autora ressalta que a educação física, junto com a arte dentre as demais disciplinas escolares, eram consideradas as áreas menos nobres. A autora discute sobre a questão da presença do especialista na educação infantil e reflete sobre a fragmentação do ensino, fragmentação do conhecimento e quanto a esta hierarquização profissional. Ela pontua que, apesar de haver riscos no trabalho com diferentes profissionais na educação infantil, é possível que os professores trabalhem em parceria na educação e cuidado das crianças, mas sempre atentas às características das crianças em cada faixa etária da educação infantil. A autora destaca ainda que a presença de diferentes professores pode possibilitar ricas experiências e contribuir positivamente na aprendizagem e desenvolvimento das crianças, e que este trabalho em parceria, de confiança e não hierarquização, pode contribuir não para a segregação, distinção de áreas ou especificidades, mas para a construção de professores de educação infantil, que se unirão e, juntamente com as crianças, compartilharão diferentes saberes para a construção de projetos educativos. Sendo a criança o ponto de partida na educação infantil, a autora justifica a importância da presença da educação física neste nível de ensino.
pois a expressão corporal, objeto da educação física, caracteriza-se como uma das linguagens fundamentais a serem trabalhadas nessa faixa etária. É por meio da linguagem corporal que a criança aprende, explora, se descobre o outro, descobre o mundo à sua volta. A autora cita que a educação física na educação infantil pode configurar-se como um espaço em que a criança brinque com a linguagem corporal, com o corpo, com o movimento, alfabetizando-se nessa linguagem. Mas para isso é necessário rever a formação e a prática deste profissional, para que possamos dar significado e valor à nossa contribuição para a educação infantil, ao invés de disseminarmos profissionais que se tornarão meros aplicadores de joguinhos e que visa apenas o movimento, o corpo da criança, dissociando do social, emocional, cognitivo. Profissionais que conheçam nossa especificidade, mas que saibam ainda que não somos os donos das práticas corporais e que configuramos o entrelaçamento com diferentes áreas do conhecimento, o que nos favorece e enriquece enquanto profissionais e educadores.